Boa noite. Déficit nas contas do governo bate recorde histórico em novembro. Com a presença de Alckmin, governadores se reúnem com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O presidente do PT pede mudanças na economia e afirma que a população está frustrada. Anvisa aprova a venda da primeira vacina contra a dengue no Brasil. Após deslizamento com 4 mortes, mais casas são interditadas em Itapecerica da Serra. A Anvisa aprovou a primeira vacina contra a dengue no Brasil. A venda deve começar em cerca de 3 meses. A nova vacina é considerada eficaz na prevenção dos 4 tipos de dengue. São 3 doses que devem ser tomadas no intervalo de 6 meses cada. A vacina, produzida pela multinacional francesa Sanofi Pasteur, já foi aprovada também no México e nas Filipinas. A vacina da dengue não protege contra os vírus Zika e chikungunya, que também são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Além disso, só deve tomar a vacina quem tem entre 9 e 45 anos de idade. É que fora dessa faixa etária, os estudos não comprovaram a segurança da vacina. E é justamente o grupo de crianças pequenas e idosos que registra o maior número de casos graves de dengue. A taxa de proteção é de 66%. A vacina contra a febre amarela tem eficácia superior a 90%. E a contra o HPV, que previne o câncer no colo do útero, é de quase 99%. A diretora do laboratório francês diz que a nova vacina tem maior eficácia na prevenção de casos graves. Existem ainda outros dados, que é 93% de proteção de formas graves. Qual é a forma grave? Febre da dengue hemorrágica, choque da dengue, aquelas formas atípicas com quadros de uma hepatite fulminante por dengue. Então, esta proteção é de 93%. Se eu olhar para hospitalização, a redução é de 80%, ou seja, de cada 10 casos que seriam internados, a vacina evita 8 internações. A vacina contra a dengue deve estar disponível na rede privada no primeiro trimestre do ano que vem. O governo brasileiro ainda não definiu se ela será adotada num programa de vacinação em massa. Há 2 semanas, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, considerou alto o preço que chegou a ser ventilado na época, em torno de 20 euros a dose, cerca de R$ 85. Uma outra alternativa começa a ser testada em 17 mil voluntários. É a última fase de estudos da vacina brasileira contra a dengue, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com institutos nacionais de saúde dos Estados Unidos. A conclusão dessa fase pode demorar até 1 ano e meio. 4 vítimas do deslizamento em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, foram enterradas hoje. O número de casas interditadas aumentou esta manhã, passou de 37 para 44. Elas correm risco de desabar. Bombeiros e técnicos da Defesa Civil que estiveram no local dos escombros disseram que ainda há riscos porque o solo está encharcado. O deslizamento de terra aconteceu no sábado por causa de um temporal. 4 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas. De acordo com a Defesa Civil, será apurado se uma construção numa casa contribuiu para movimentar a terra que cedeu sobre as demais residências. De acordo com a Secretaria de Habitação, as famílias desalojadas vão receber auxílio moradia de R$ 500. O corredor de ônibus da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, na região do Brooklyn, zona sul da capital paulista, foi inaugurado com 7 meses de atraso. Além do ponto de ônibus do corredor, o canteiro central abriga a ciclovia da avenida. A SP Trans informou que colocou aviso sobre a mudança dentro dos ônibus e no site da empresa. 20 funcionários orientam os passageiros sobre as mudanças no transporte da região. Já tá valendo já? Eu nem sabia. Vai ser uma boa pra gente. Achei péssimo, porque eu estava na estação Berrini e eu tinha um ônibus lá da estação. Agora tem que caminhar da Berrini até aqui. Olha, deve dar quase 1 quilômetro. O corredor deveria ter sido inaugurado em maio, mas o prazo foi adiado para setembro e depois para o final de dezembro. Estima-se que 94 mil passageiros passam por dia pela região e 72 ônibus circulam por hora. Apesar da inauguração, 400 metros do corredor ainda estão em obras.
As recentes suspeitas de bombas em estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos aumentaram a preocupação com a segurança na cidade de São Paulo. Nossa reportagem acompanhou o treinamento do Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Estado, que existe há 26 anos. O esquadrão deixou de pertencer ao Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, há pouco mais de 1 ano e meio. E entre janeiro e outubro deste ano, atendeu a 320 ocorrências em todo o estado. Cada chamado padrão conta com 2 policiais auxiliares e com treinamento internacional específico para manusear o explosivo. E é ele quem precisa vestir os 43 quilos desta roupa especial, que resiste a grandes explosões. Aqui eu tenho a comunicação com outro explosivista que esteja me auxiliando, eu tenho a refrigeração, eu tenho a iluminação do meu traje. Nesta simulação, algo parecido com a ação realizada na semana passada, quando 3 suspeitas de bomba foram registradas ao mesmo tempo em 3 estações da CPTM. Com um braço mecânico, o policial consegue manter uma distância segura caso o objeto exploda. Em seguida, um raio-x identifica o interior da mochila. Tudo acompanhado pelo computador. Se fosse um objeto suspeito, que tivesse lá, que realmente fosse uma simulação de bomba ou fio, alguma coisa aparente, que eu visse que realmente não tinha segurança para abrir ou retirar de lá, aí sim nós faríamos a abertura no local. Nós saímos daqui da base para atendimento de ocorrência com explosivo, seja de repente um simulacro ou realmente uma bomba real. Apesar do treinamento intensivo, a rotina do esquadrão tem muito mais a ver com esse baixinho chamado Oli. O principal trabalho dele é desarmar explosivos em crimes contra caixas eletrônicos. Nesta ação foi usado um simulacro de explosivo, parecido com uma bomba real. Com um alcance superior a 300 metros e 4 câmeras acopladas, o militar acompanha o robozinho à distância. O auxílio de robôs aos policiais do esquadrão começou em 98 e já está na 3ª geração. Eu tenho as câmeras que eu posso estar avaliando realmente o que seja, eu posso retirá-lo, eu posso até retirar e levar para o local seguro com o próprio robô e fazer uma destruição com o próprio robô. Então, é uma ferramenta de suma importância para o explosivista. Nesta época do ano, tem gente que só pensa em fugir de São Paulo. Mas há quem diga que esta é a melhor semana para aproveitar tudo o que a cidade tem para oferecer, sem o tradicional estresse da metrópole. Olha que beleza! Segundona, dia útil e dá gosto andar de carro para São Paulo, hein? Hoje cedo parecia domingo. Alguns carros pelas ruas, numa tranquilidade atípica. Mas nunca que eu iria por aqui. Eu detesto o trânsito. E hoje? Então, pra mim, por enquanto, tá ótimo. Às 8h30 da manhã, o horário de pico de congestionamento em São Paulo nesta segunda-feira. Sabe quanto? 8 quilômetros de vias congestionadas. Normalmente, segundo a CT, nesse horário são cerca de 100 quilômetros de engarrafamento em São Paulo. Só que a cidade agora está ficando mais calma, o trânsito desacelerando. Mas tem um pessoal que está aumentando o ritmo, sim. Encontramos um pessoal animado no parque, andando de bicicleta, correndo, fazendo ginástica, trabalho duro, de barra, de treino pesado. Esses 3 aí vieram de Caçapava, no interior de São Paulo, para correr a São Silvestre. Treinam no Ibirapuera. É como se fosse um turismo com compromisso. Gente bonita, um clima gostoso, pessoas legais. O percurso que tem aqui de Ibirapuera é muito bom, bem legal mesmo. E aqui em São Paulo eles andam assim, uniformizados com camisetas do time Jedi. Explicação para o nome: despertar a força mesmo depois de uma rotina cansativa de trabalho e família e ainda treinar. Isso é coisa de paulistano, hein? Quem tá aproveitando a folga do pai é o Luca. 4 anos de idade, bicicleta nova, presente de Natal. O pessoal sai, a gente fica e aproveita com as crianças, né? Vai no shopping, tranquilo, Paulista, Parque do Ibirapuera. E tem turista aproveitando que o caos de São Paulo está menos caótico e resolveu passear só de patins na velocidade modo paulistano, bem rápido. Estou me divertindo muito. Sou de Belém do Pará, estou turistando por aqui. Maravilhosa a cidade de São Paulo. E para muita gente, hoje foi dia de trocar presentes de Natal que não agradaram ou não serviram.
O filho do seu José errou o tamanho da camisa do pai, ficou apertada e ele veio trocar a P pela M. Acho que eu engordei um pouco, talvez. Mas será que foi da ceia de Natal ou não, né? Não, foi bem antes. Foi bem antes. No caso da dona Fátima, as duas peças não serviram e também não agradaram. Ficou apertada e não gostei da cor, porque eu sou muito branca. Entendi. Mas eu vim trocar, a loja está fechada. Então essa é a amiga secreta. Por isso que eu peço, me deem dinheiro que eu compro o que eu preciso, né? Mas o Procon alerta que a troca só é obrigatória em caso de defeito. Nos outros casos é opcional, mas costuma ser combinada na hora da compra. Sorte da Rosângela. A blusa que ela ganhou da filha agradou. O problema foi a cor. O modelo foi tudo bem, mas prefiro outra cor. Foi um Natal magrinho. Crédito em baixa, inflação em alta e juros lá em cima reduziram o consumo. De acordo com a Associação dos Lojistas de Shopping Centers, a queda nem foi tão grande, 1%, mas o reflexo disso foi desastroso. Foi o pior Natal dos últimos 10 anos, nesta que é a melhor data para o comércio. Mas o setor de vestuário, que movimenta boa parte dessas trocas, cresceu 5% este ano. Mas como vir ao shopping e não olhar uma vitrine é quase impossível, o comércio aposta em gente como a Priscila. Veio trocar o sapato para a irmã e levou um notebook para casa. Tava na promoção, tava de 1.800 e aí eu comprei por R$1.000. Pois é, né? Não tem jeito. Às vezes a gente acaba vindo e fala, não, só vou trocar um presente, mas a gente vê uma coisa ou outra e acaba comprando, gastando, não tem jeito. Tem que vir com dinheiro a mais, porque chegou aqui e acaba gastando mesmo. As vendas caíram na semana do Natal e os comerciantes viveram o pior período desde 2003. De acordo com o Serasa, as vendas caíram 6,4% em relação à mesma semana do ano passado. Inflação em alta, crediário com juros altos e o desemprego foram os fatores que afastaram os consumidores das compras. A presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje com a chamada Junta Orçamentária, formada pelos ministros da área econômica, da Casa Civil e da Secretaria de Governo. Nelson Barbosa, da Fazenda, e Valdir Simão, do Planejamento, participaram pela primeira vez nesses cargos. Na semana passada, o chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, informou que questões econômicas, a reforma da Previdência e a simplificação do sistema tributário estariam entre os temas do encontro. Mas hoje o Palácio do Planalto não deu detalhes. Também em Brasília, governadores se reuniram com o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, para tratar da crise econômica. A pauta apresentada a Barbosa foi elaborada pouco antes, num encontro só dos governadores. Participaram 10 governadores e um vice-governador. Estiveram presentes tanto integrantes da oposição, como o tucano Geraldo Alckmin, de São Paulo, quanto da base aliada, como o PMDBista Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro. O ministro recebeu uma agenda de propostas para a área econômica com 7 pontos. Segundo o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, organizador do encontro, o objetivo é fazer a economia voltar a crescer e, com isso, gerar emprego, renda e melhorar a vida da população. Os governadores decidiram se reunir mensalmente. Segundo o secretário interino do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira, o governo decidiu pagar ainda este ano todas as dívidas com bancos públicos e fundos apontadas pelo Tribunal de Contas da União, como as chamadas pedaladas fiscais. A intenção é quitar os passivos com recursos dos caixas do Tesouro, uma reserva para pagamento da dívida pública e também uma pequena fatia com a emissão de novos títulos. Até a semana passada ainda havia dúvidas se o governo pagaria os 57 bilhões de reais em atraso ainda neste ano ou se parte seria parcelada nos próximos anos. O governo federal teve déficit de mais de 21 bilhões de reais em novembro, com a queda da arrecadação de impostos. Com esse resultado, já foi ultrapassado o teto de 51 bilhões e 800 milhões de reais de déficit fixado pelo Congresso. Só nos primeiros 11 meses deste ano, o rombo foi de 54 bilhões e 300 milhões de reais. As contas do governo atingiram assim o pior resultado em 18 anos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo teve o pior resultado histórico, tanto mensal como no acumulado do ano. Já se previa um resultado muito ruim, dada a queda forte de arrecadação, reflexo da crise econômica. Mas não é só isso. O governo não cortou gastos como deveria. A crise política atrapalhou.
Várias propostas apresentadas ainda pelo ex-ministro Levi enroscaram, foram modificadas pelo Congresso, mas quase tudo o que o governo cortou foram investimentos. Faltou mais disposição no corte de despesas. E o governo ainda está acertando as pedaladas fiscais, o que deixou de repassar para os bancos públicos e o Fundo de Garantia por conta de gastos com programas sociais. Tudo isso já levou o Brasil ao rebaixamento da nota de avaliação de risco pelas agências de classificação Standard & Poor's e Fitch e deve levar a outro pela Moody's. Não tem como ser diferente. A evolução das contas foi péssima e não há perspectiva de uma recomposição melhor para 2016. A arrecadação deve continuar fraca porque vai ser mais um ano de recessão. Para compensar, o governo conta com a volta da CPMF, bem improvável, e com a tributação sobre a repatriação de recursos. Nada de mais concreto. Para mostrar compromisso com o ajuste fiscal, fala em reformas como da Previdência. Sem dúvida, uma proposta importante, mas que não vai produzir resultados de uma hora para outra. As mudanças só viriam a médio prazo e antes é preciso vencer a resistência política. A situação está bem ruim e eu nem falei dos juros que o governo vem pagando sobre a dívida pública, que já passaram dos 500 bilhões de reais em 12 meses. Gasto que vai subir mais com o aumento da taxa básica previsto para 2016. O mercado já fala na Selic em 15,25% ao ano. Mas aí é outra história. Sem os juros, o governo já teve o pior rombo da história e não tem nada mais convincente para livrar as contas de um novo déficit no próximo ano. Eu volto na quinta. Até lá. Em texto publicado hoje na página do PT na internet, o presidente do partido, Rui Falcão, afirmou que o governo da presidente Dilma Rousseff precisa se concentrar na construção de uma pauta econômica que devolva à população a confiança perdida após a frustração dos primeiros atos de governo. Rui Falcão pediu ainda o fim das altas dos juros e dos cortes de investimentos. A cobrança foi feita por meio de um texto que recebeu o título Uma Nova e Ousada Política Econômica para 2016. A Estação da Luz deve permanecer fechada por pelo menos até quarta-feira. Hoje faz uma semana do incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa devido à queda do telhado. As paredes estão sendo reforçadas para aguentar a estrutura do prédio. A previsão é de que a Estação da Luz da CPTM seja reaberta aos passageiros na quarta-feira. Isso porque, na vistoria feita neste domingo, engenheiros do Instituto de Pesquisas Tecnológicas encontraram outros pontos de fragilidade na estrutura. Daí a necessidade de novas obras de escoramento e reforço. Desde quarta-feira passada, que os operários trabalham em regime de emergência para estabilizar as ruínas. O prédio da Estação da Luz é de 1901 e recebe cerca de 200 mil passageiros por dia. Do incêndio que atingiu o Museu da Língua Portuguesa há uma semana, um funcionário morreu. Ele era bombeiro civil. Prossegue a investigação para apurar as causas do incêndio. A polícia vai analisar agora imagens das câmeras de segurança do prédio que ficavam debaixo das marquises. Segundo um funcionário que viu as gravações, o fogo teria começado em um dos refletores da exposição que estava em cartaz, a do historiador Câmara Cascudo. A Polícia Federal emitiu este ano 2.280.000 novos passaportes. Foi um recorde do departamento que já tinha registrado uma alta importante no ano passado. Por mês foram emitidos uma média de 190 mil passaportes. No total, são 142 postos da Polícia Federal espalhados pelo país, que levam uma média de 3 a 7 dias para expedir o documento. A seguir, um acordo histórico entre Japão e Coreia do Sul. Um fundo vai ajudar as mulheres sul-coreanas transformadas em escravas sexuais pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Pai, a Ana vai voltar para casa? Não, filha. Agora somos só nós dois. Ela foi levada por um... Por um monstro, papai? É. Ele tinha um carro, filha. Eu tentei escapar, mas foi tudo muito rápido. Imprudência não é acidente, é crime. Contra a vida de quem foi, contra a vida de quem fica. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda.
Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidades de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. No Todo Seu desta segunda tem 2 musicais imperdíveis. O tremendão Erasmo Carlos e o grande Oswaldo Montenegro. E tem ainda um bate-papo com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Estou esperando você às 10h30 da noite. É lá, hein? A última semana do ano será chuvosa aqui em São Paulo. Pois é, os meteorologistas alertam para o risco de temporais que podem provocar mais alagamentos e novos deslizamentos. Vamos ver em detalhes a previsão com Fernanda Azevedo. A chuva será volumosa em praticamente todas as regiões do estado de São Paulo. Isso por causa de um sistema de baixa pressão no litoral. O sol só deve aparecer amanhã no oeste e no sul do estado. Em Franca, a temperatura máxima será de 26 graus. No litoral, chove a qualquer hora do dia, mas o tempo fica abafado. Em Caraguatatuba, a máxima será de 30 graus. Os próximos dias também serão de muita chuva aqui na capital. Amanhã, a previsão de chuva forte durante todo o dia. A temperatura varia de 20 a 28 graus. Na quarta, o sol aparece, mas ainda chove a qualquer hora. Máxima cai para 26 graus. Na quinta-feira, o último dia do ano, tem previsão de temporais à tarde e à noite. A temperatura varia de 19 a 26 graus. O nível do sistema Cantareira subiu. Segundo a Sabesp, o reservatório precisa de apenas mais 0,7% da sua capacidade para sair do volume morto. O sistema Cantareira passou nesta segunda-feira de 28,3% da capacidade para 28,6%. Agora, o reservatório precisa de menos de 1% da sua capacidade para sair do volume morto e entrar no volume útil. No total do mês, as represas receberam 237,2 milímetros de chuva, volume maior que a média registrada para o mês, que é de 219,4 milímetros. O Cantareira abastece mais de 5 milhões de pessoas na Grande São Paulo e vive uma crise hídrica que se arrasta há quase 2 anos. O clima extremo castigou países de quase todos os continentes nos feriados de Natal. O El Niño provocou caos na América do Sul. Além do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai também sofreram inundações. Na Espanha e na Austrália, bombeiros lutam contra incêndios florestais. Nos Estados Unidos, tornados provocaram dezenas de mortes e o norte da Inglaterra está debaixo d'água. As fortes chuvas dos últimos dias provocaram inundações sem precedentes no norte da Inglaterra. Centenas de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. O primeiro-ministro David Cameron acompanhou os trabalhos na cidade histórica de York. 500 soldados foram mobilizados para ajudar nos trabalhos de contenção e resgate. O Serviço de Meteorologia alertou para novas tempestades para o meio da semana. Tornados e inundações mataram mais de 40 pessoas no sul, sudoeste e centro-oeste dos Estados Unidos durante os feriados de Natal. 6 estados declararam emergência. Pelo menos 11 pessoas morreram na área de Dallas, no Texas. Os ventos de mais de 320 quilômetros por hora devastaram casas e arrastaram carros. Depois dos tornados, Dallas ficou coberta de neve. Japão e Coreia do Sul anunciam um acordo histórico para resolver a questão das mulheres sul-coreanas que foram escravas sexuais durante a Segunda Guerra Mundial.
O governo japonês vai contribuir com 1 bilhão de ienes, cerca de 32 bilhões de reais, para a criação de um fundo que ajuda as mulheres sul-coreanas submetidas à escravidão sexual e prostituição em bordéis militares japoneses durante a guerra. Elas ficaram conhecidas como mulheres de conforto. 46 ainda vivem na Coreia do Sul, com idade entre 80 e 90 anos. Para Seul, a questão das mulheres de conforto é uma das mais sensíveis questões decorrentes da ocupação japonesa da Península da Coreia, que aconteceu entre 1910 e 1945 e terminou com a rendição japonesa no final da Segunda Guerra Mundial. O exército iraquiano anunciou a retomada da cidade de Ramadi, que estava nas mãos do Estado Islâmico desde maio. A bandeira nacional foi erguida sobre o complexo governamental de Ramadi, capital da maior província iraquiana, que faz fronteira com a Síria, Jordânia e Arábia Saudita. As forças de elite, apoiadas por bombardeios do exército iraquiano e da coalizão comandada pelos Estados Unidos, tinham entrado na cidade com certa facilidade na terça-feira. O exército afirmou que os combatentes do Estado Islâmico não ofereceram resistência e abandonaram o reduto, mas deixaram centenas de armadilhas e explosivos que tiveram que ser limpos antes do anúncio da retomada. O próximo passo deve ser a cidade de Mossul, onde o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamou o seu califado. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Você fica agora com Rony Fon no Todo Seu. Boa noite e até amanhã. Prender resolve. Cidade Ocupada discute este tema. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.